Mas eu vim para dizer uma realidade. Nós somos igreja, você pode dizer amém? Mas nós temos embaraços, problemas, e nós temos que trabalhar com isso, para que a igreja do Senhor, gloriosa, a noiva ataviada para a volta do Senhor, a igreja que deve ser santa todos os dias, cada dia mais fique santa, desatando esses nós. Então, igreja somos nós, que temos nós. Vamos lá para o texto bíblico, abra a sua Bíblia, em João capítulo 13, de 1 a 17. Vamos ler o texto de hoje. João capítulo 13, de 1 a 17. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, a NVT. João capítulo 13, de 1 a 17. Você achou, diz amém. Você que está em casa aí, mesmo de pijama, de pantufa, pega a sua Bíblia para aprender a palavra de Deus, tá? Vamos ler. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que era de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou, Simão Pedro lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende agora o que estou fazendo, mas um dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum", protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés." Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que se referiu quando disse: "Nem todos vocês estão limpos." Versículo 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: "O sentimento que o apóstolo João descreve em João 3,16, de Deus, agora o Filho se manifesta, mostrando-nos a lição de humildade que cada um de nós devemos ter também." Pastor, isso quer dizer que a gente tem que lavar os pés uns do outro? Não. E se você entendeu assim, o texto você entendeu errado. O que Jesus está nos dizendo é que, como igreja, nós temos que nos amar e suportar uns aos outros. E estarmos ao ponto de sermos servos uns dos outros. Servos uns dos outros. Hora do jantar, diz o versículo 2. Judas, irmãos, estava ali. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. E foi tanto amor. As pessoas sempre me perguntam: "Pastor, Jesus lavou os pés de Judas?" Sim. Judas saiu dessa cena, desse episódio, quando ele meteu a mão na cumbuca com Jesus. Jesus já tinha lavado os pés de todos os discípulos. Jesus foi tão humilde, nos dando uma lição de humildade, ao ponto de que ele lavou os pés de quem iria traí-lo. Nós encontramos aqui, irmãos, uma lição de amor. E as pessoas perguntam: era hora do jantar, Jesus havia sido honrado em vários jantares. Por que agora ele quis honrar seus discípulos? O que isso demonstra aos discípulos? E com essas perguntas eu vou para o segundo ponto. Que lavar os pés tem um grande significado para os discípulos e para nós hoje. Aquela ação, irmão, não era de um rabi, de um rabone, não era de um mestre. Um mestre não fazia isso. Mas a lição do grande mestre, do maior mestre, do mestre dos mestres, para nós, neste texto,
mostra como Jesus rompe toda e qualquer característica de qualquer rabi da época em que ele viveu. Aqui, não era uma ação de um Senhor, não era a ação de um Deus, não era a ação de um líder. Aquela ação era a ação de um escravo, como diz, o mais fraco da casa. O mais fraco da casa. Jesus sabia que todas as coisas estavam em suas mãos, diz o texto que nós lemos. Sabia que a hora da sua humilhação estava perto, ele sabia que se aproximava também a hora da sua glorificação. Sabia que não faltava muito tempo para que chegasse a sentar do lado do próprio Deus, do seu grande trono. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão, ele não se enche de orgulho. Ele é humilde e nos dá uma lição de humildade. Um dos grandes estudiosos da Bíblia, Barclay, ele diz assim: sabendo qual era o seu poder e sua glória, lavou os pés dos discípulos. Nesse momento, quando poderia ter experimentado um orgulho supremo, ele demonstrou a maior humildade. A maior humildade. Obrigado, meu irmão. A maior humildade. Qual o significado de lavar os pés dos discípulos? Mostrar a humildade. Por quê? Meus irmãos, esses discípulos de Jesus, eles eram um pessoal assim meio complicado. Jesus está indo para Jerusalém e a mãe de dois meninos diz assim: Senhor, permita aí que os meninos sentem um do lado direito e um do lado esquerdo. Tiago e João, está na sua Bíblia. O que é que eles queriam? Posição. E aí eles começam uma discussão. Quem seria o maior no reino de Deus? Aí Jesus fala que quer ser o maior, tem que ser o menor. E aí Jesus vai para a posição de escravo. Vocês estão entendendo? Que Jesus vem com essa preocupação para mostrar para os seus discípulos que nós devemos ter humildade para viver o reino de Deus. Nós temos que ter humildade para ser igreja. E só é igreja de verdade quem tem humildade na sua vida. Não adianta arrogância, não adianta soberba. Isso não é coisa de cristão e muito menos de igreja. Sabe por que as divisões? Sabe por que as brigas? Sabe por que as confusões acontecem nas igrejas? Por pura falta de humildade e de entendimento de quem é Senhor. Que só tem o Senhor a igreja e todos nós somos servos. É por isso que tem briga. Jesus preocupado para que aqueles 12 não se dividissem, mas se multiplicassem, chegasse a 120, chegasse a 3 mil, 5 mil, 9 mil, um número que não se podia contar, chegando até a gente aqui na Igreja Batista Equatorial em 2023. Jesus se ajoelha nos pés coerentos, enlameados dos seus discípulos e os lava para mostrar que eu e você precisamos viver em humildade. Precisamos ser igreja com humildade. Precisamos viver igreja com humildade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí o paraense tem um dizer: eu não suporto fulano de tal. Está indo contra a Bíblia. Está indo contra a Bíblia. Você tinha que dizer: eu suporto fulano de tal. Você tinha que dizer assim: aí eu não gosto do irmão ciclano. Você está fora, está errado. Aí eu não gosto de tal família. Esse cristianismo, irmãos, não é cristianismo. Não é cristianismo. O que Jesus nos ensina aqui é humildade. Humildade. Jesus sabia que ia ser traído, mas lavou os pés de Judas. Jesus sabia muito bem que ia ser traído muito em breve. E saber algo assim poderia dizê-lo: eu não vou lavar seus pés. Não podia? Ele não podia? Podia. Ele podia porque é mestre e Senhor. Ele podia porque ele já sabia que o diabo tinha entrado no coração de Judas e que Judas iria traí-lo. Mas Jesus vai lá e lava os pés. Meus irmãos, é isso que significa dar a segunda milha, dar a outra face. Se pedir a túnica, dar também a capa. E só dá para viver igreja se for assim, com humildade.
ao ponto de reconhecer que o outro é melhor que a gente. Um dia me perguntaram, pastor, o que o senhor gosta de ser na igreja? Se eu gosto de ser servo, o que botar para fazer eu faço. Aí lá na igreja que eu era pastor, a gente foi contratando alguns ministros, e na entrevista dos ministros eu fazia junto com um membro da diretoria, dizia assim, você está disposto a lavar banheiro? Aí a pessoa olhava assim para mim, meio estranho, formado em teologia ou em educação cristã ou em música, ia para aquela igreja assim arrumada, vai lavar banheiros. Está disposto a carregar a cadeira? Aí ficava olhando assim para mim. Eu disse que porque aqui é o seguinte, o cargo é para servo. Se você quiser ser servo, vai fazer tudo isso e outras coisas. Vai cantar, vai tocar, vai pregar, mas o cargo é para servo. Quer ser? Beleza, nós vamos tocar para frente. Se quiser, a gente trabalha junto. Igreja, irmão, só tem um cargo para a gente. A gente pode ter funções aqui. A irmã ali é tesoureira, o irmão lá é professor da EBD, o pastor é pastor, tem o pessoal da mídia. Obrigado por vocês da mídia, Deus abençoe vocês. Os irmãos que não vieram hoje por causa da chuva estão agradecendo muito. E quem está viajando, né, o pessoal que está fora, também está agradecendo muito por causa de vocês. Nós temos funções. Mas o nosso exercício para todo mundo é de servo. Todo mundo, não tem outra patente. Nós temos só um Senhor, você pode dizer amém? E todos nós somos servos. O surpreendente, irmãos, a respeito de Jesus, era que quanto mais o feriam, mais ele amava. Judas o traiu, ele estava lavando os pés de Judas. Pedro iria negá-lo e ele estava lavando os pés de Pedro. Jesus enfrentou o maior insulto, uma traição suprema, e com um amor humilde lavou os pés de Judas, de Pedro e de todos os discípulos. Por final, e não menos importante, por que ser humilde? Porque nós temos que lutar por isso. Tratarmos os nós que nos impede muitas vezes de ser uma igreja crescente, vibrante e multiplicadora. Por que nós devemos lavar os pés uns dos outros, guardada toda a metáfora e toda a parte ilustrativa que Jesus fez com esta ação? O pano de fundo dessa passagem, a última ceia, nos faz lembrar de Lucas 22, que diz: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. O problema de litígios e de confusões em muitas igrejas é que muita gente quer ser grande demais. E o evangelho é o evangelho de cabeça para baixo. Se você quer ser grande no evangelho, seja pequeno. Se você quer realmente crescer no reino de Deus, seja humilde. É isso que o Senhor nos ensina aqui. Enquanto eles celebravam juntos, com a cruz diante de Jesus, os discípulos continuavam discutindo questão de prestígio, de posição, de precedência. E isso não é importante, meus irmãos, isso não é importante. O que é importante, eu e você somos servos. O que é importante no reino de Deus é que eu e você sejamos humildes o bastante e reconhecer que a igreja do Senhor tem um Senhor e só Ele deve honra, só Ele nós devemos glória, só Ele nós devemos louvor. E assim vivemos, e assim trabalharmos, e assim a comunhão vai fluir normalmente, naturalmente. E vai ser bom. Vai ser gostoso, vai ser maravilhoso, vai ser abençoado. Nós nos encontrarmos no templo, nós nos encontrarmos nas casas, nós vamos querer fazer parte de um grupo assim. Não vai ter briga, não vai ter divisão, não vai ter discórdia. Mas quando eu me posiciono maior do que as pessoas, e às vezes maior do que Deus, que tem gente aí que fica exigindo as coisas de Deus, foge todo o escopo do que é ser igreja, do que é ser igreja. Na última ceia, no último jantar juntos, eles ainda estavam preocupados com aquilo que não era importante. E, irmãos, quando nós desviamos o nosso olhar da missão da igreja, nós começamos a perceber
que nós começamos as brigas entre si. Quando você conhece uma igreja que tem briga, que tem confusão, é porque ela já não olha para a missão de evangelizar e fazer discípulos há muito tempo. Ela está, como nós chamamos na eclesiologia, de ensimesmada. Ela está vivendo para ela, não para a glória de Deus. Para desatar os nós que muitas igrejas têm para avançar, nós precisamos de humildade. Precisamos reconhecer que é só um Senhor e que todos nós somos servos. Pode ser que no coração de muita gente, por todas as igrejas, inclusive pela Equatorial, muita gente está discutindo aonde eu posso me posicionar, aonde eu posso ser proeminente. A discussão não deve ser essa. Você tem que se posicionar realmente, mas para servir. A discussão deve ser aonde eu posso servir. E às vezes nós servimos em lugares que a gente sabe mais do que os nossos líderes. Mas você tem que ter humildade para estar na sua posição. E caminhar em direção àquilo que Deus quer que você seja. Viva e sirva. Os caminhos da Palestina eram bastante desnivelados e empeirados. Por isso sujavam os pés. O coração dos discípulos, naquele jantar, também podiam estar com os barros colados da estrada da vida egoísta e precisavam ser lavados. E aí entra quem? O mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Entra Jesus para dizer: eu que sou mestre e Senhor, e vocês que estão dizendo isso, vocês me consideram assim. Digo para vocês, lavem os pés uns dos outros. Lavem os pés uns dos outros, sejam humildes para reconhecer que o outro é superior a você. Usem da vida assim, porque eu sou o mestre, o Senhor do universo, e estou fazendo isso para mostrar para vocês o caminho que vocês devem seguir. Agora, meus irmãos, aquele pequeno grupo deveria entender que não tinham outro Senhor a não ser Jesus, e todos eles eram servos. E pode ser que naquela noite da última refeição, aquele orgulho competitivo que eles acabaram nutrindo e tendo, tivesse acabado. Jesus o percebeu e solucionou a omissão de maneira mais eloquente e dramática, desatando o nó do orgulho, do individualismo, da competitividade que surgiu no seu colegiado, para falar para mim e para você hoje que nós precisamos de mais humildade, nós precisamos querer mais servos. A igreja que quer crescer, ela não tem maiores e menores, ela tem servos. Ela tem servos. Vocês entendem o que fiz? Sou mestre, Senhor, e vocês me chamam assim. Vocês têm razão, porque eu sou. Jesus mostra a sua humildade, mas ele mostra quem ele é. O ego em mim, o eu sou, o grande eu sou. Em João ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. E aqui ele diz: eu sou mestre e Senhor. Por isso, façam o que eu fiz. Em todas as esferas da vida, desejar figurar em primeiro lugar, almejar posições de proeminência, como é pregado aí fora, deve ser feito na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, sem problema algum. Mas você deve procurar isso para glorificar a Deus, não para achar que você é melhor do que qualquer um. Quando você chegar lá na sua vida profissional, lá no topo, lá em cima, você não vai dizer: eu consegui chegar aqui. Você vai dizer: o Senhor me colocou aqui. Almejar, seja na vida profissional, acadêmica ou empresarial, chegar lá no topo, não é por você, é para glorificar a Deus. Aqui na igreja, sabe qual é o topo? O topo é sermos servos. Sermos servos.
Quando nos sentirmos tentados a pensar em nossa dignidade, nosso prestígio, nosso lugar, nossos direitos, voltemos a observar a imagem do Filho de Deus, apertado na cintura com uma toalha e ajoelhado aos pés dos seus discípulos. Para que a gente seja igreja, uma igreja que quer avançar e crescer, precisamos retomar todos os dias essa imagem, essa figura, e buscarmos vivê-la com toda a humildade. Concluo fazendo a pergunta de Jesus para os discípulos. Versículo 12. Compreendei o que vos fiz? Nós, irmãos, aqui, você que está na internet, compreende o que Jesus fez? Se nós compreendemos, a lição foi dada. E nós precisamos viver essa lição. Nós precisamos caminhar nessa lição. O lado divino do ato já foi explicado por conta da purificação, mas o lado humano precisava ser apresentado. O símbolo de um mestre que lava os pés dos seus discípulos, para que eles lavem os pés uns dos outros. Porque nós só temos um Senhor. Todos nós somos servos. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Quero orar por você, meu irmão, e agradecer a Deus por sua palavra. Que lição maravilhosa que nós temos do nosso Senhor, e ela está escrita na palavra de Deus, para que nós vivamos assim. Os deveres são mútuos, a caminhada é mútua, a comunhão é uma condição para sermos igreja. Quando vemos que o nosso mestre serve, não devemos ver outra coisa a não ser, também devemos servir. Somos todos servos e o domínio é dele. Para essa hora, em nome de Jesus, queremos pedir em nome de Cristo que o Senhor, Pai, nos coloque um coração de servos. Se está nos faltando, Pai, se está nos faltando, Senhor, um desejo, um propósito de vivermos em humildade, que o Senhor coloque em nosso coração. Que quando, Pai, nos posicionarmos para crescermos na nossa vida, seja ela profissional, acadêmica, financeira, empresarial, ministerial, o Senhor nos coloque a humildade de reconhecermos que tudo vem do Senhor e nós somos apenas servos e nada mais. Deus amado, nos colocamos diante de Ti como uma igreja que quer desatar os nós, para vivermos todos nós, para a glória do Teu nome, aprendendo a caminhar com humildade, aprendendo a caminhar em Tua direção, aprendendo a nos posicionarmos diante de Ti como servos, somente servos. Nos dá a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.